Tá lendo Perman? Que honra. Bom. Podemos? Falar só pra você, hein? Tô vendo. Pro pessoal aí. Sandro tá nos acompanhando, né? Tá bom. Agora no Rumash de hoje, no Ritas de hoje, a gente começou a ver como após o falecimento e o enterro de Sara, Avraham Avinu se preocupa com o Yitzhak. Ele vê que o Yitzhak precisa casar, dá continuidade. Afinal também foi logo depois da Kedat Yitzhak, quando ele quase perdeu o Yitzhak. Então ele percebe que agora precisa, né, o Yitzhak precisa casar e ter toda a continuidade, inclusive do povo judeu. E ele chama o Eliezer, né, o seu servo fiel, para que ele cumpra essa missão de encontrar. Ele foi o primeiro Shadchan no mundo para encontrar uma boa moça para o Yitzhak. E ele faz o Eliezer, ele prometer, ele jurar para ele que ele não vai trazer uma menina lá de Canaan, terra onde ele morava, antiga Israel, e sim, ele falou que do lugar que tem que buscar uma moça da minha terra onde eu nasci, né? E o Eliezer fala, Ulai, talvez essa moça não vai querer, mesmo se encontrar uma moça que tem as qualidades para ser esposa de Yitzhak, mas talvez ela não se casa forçado, no judaísmo é proibido, ela também tem que querer vir. E talvez encontre uma moça que seja adequada, porém talvez ela não queira vir. Ele falou, bom, se isso acontece, então você está limpo dessa promessa, né? Liberado da promessa. E então nosso Rumash de hoje começa com Eliezer, ele vai nessa missão, ele leva 10 camelos, todos carregados de muitos tesouros. Avraham era uma pessoa muito rica e tudo, e ele foi impressionar realmente. E ele chega lá em Aram Naraim, na Mesopotâmia, e ele chega lá e para próximo de um poço, onde as moças vão buscar água, né? Naquela época não tinha Sabesp, não tinha água encanada, então eles iam buscar água para levar para suas casas. E lá ele esperava ver uma pessoa adequada. Ele faz uma pequena prece, uma pequena oração para Deus, para ter sucesso nessa missão. Vai Omar, ele faz uma prece, ele fala o seguinte: Deus, Senhor de Avraham Avinu, né, faça bondade com o meu senhor, o Avraham. Eu estou aqui próximo do poço e as moças vão vir aqui buscar água. A moça que oferecer água para mim, e não só para mim, mas também para os meus camelos, né? Ele estava com 10 camelos, né? E então essa seria uma prova, aquela moça adequada para casar com Yitzhak. Geralmente não é correto a pessoa fazer testes com Deus, provas, mas aqui as pessoas falam que essa prece não era só um teste com Deus, ele estava testando Deus, porque ele estava pedindo sucesso na missão dele. Ele estava falando, realmente, não é pedindo um sinal, um teste, ele, de certa forma, o que significa uma pessoa adequada para casar. Então, quando a pessoa está pensando em Shidduch, estamos falando aqui, tem várias pessoas aqui que estão no caminho ainda para Shidduch, então, como que, né, estão próximos de um Shidduch, Bezat Hashem, como que você vê que alguém é adequado para o Shidduch? Geralmente é as Midot. Então, uma dica, se você está sendo vestido, você vê uma pessoa destratando, por exemplo, o garçom, está saindo, né, no restaurante, está destratando o garçom. Se ele distrata um garçom, acha que ele é superior, então talvez já não é uma pessoa que trata bem as pessoas que estão à sua volta. Já é uma boa dica. Então, quando ele viu que ele falou, uma moça que oferecer água para um viajante desconhecido, que acabou de chegar do deserto, mas não oferecer água somente para mim, mas também para os camelos, afinal os camelos que estão carregando tudo, você já está preocupado inclusive com os animais, demonstra que ela tem um bom caráter, está preocupada em dar água não somente para as pessoas, inclusive para os animais. Você é uma pessoa que se preocupa com todas as criaturas, demonstra um bom caráter.
E aí, tem uma coisa interessante. Terem Kilá Ledaber, ele nem terminou de falar. Isso aqui o Midrash fala que foi uma coisa incrível que aconteceu aqui. Que ele não terminou a sua prece. Tem outros 2 lugares que falam uma frase similar. Quando Moshe Rabbeinu, ele pediu para Deus ele mostrar quem estava correto na discussão dele com Korach, e Deus abriu o buraco que engoliu Korach, também falou que Terem, mas não falou que lado ele havia terminado a sua prece. Quando Shlomo HaMelech estava, imagina, inaugurando o Mishkan não, inaugurando o Bet HaMikdash, Shlomo HaMelech, ele pediu para que Deus atendesse os korbanot, os sacrifícios que eles estavam fazendo, estavam sacrificando milhares de animais. Deus, saiu um fogo do céu para consumir o korban, mas foi logo assim que Shlomo HaMelech ele terminou a sua prece. Aqui Eliezer, ele não havia nem terminado a sua prece. Vaihu terem kilá ledaber venei Rivka yotzet. Ele não havia nem terminado de fazer a sua prece, e eis que a Rivka estava saindo já na direção dele. Ele percebeu já, só de ver ela, que é a certa. Ou seja, ele foi atendido ainda antes mesmo de Moshe Rabbeinu. Foi a prece mais rápida a ser atendida, antes de Moshe e antes de Shlomo HaMelech. Por que ele teve esse mérito? E aqui a gente tem que entender quem é esse homem, o Eliezer. A gente vai entender aqui muita coisa sobre o poder da sua oração e da sua prece. Quando o Eliezer, realmente ele oferece água para ele, para o camelo, para as pessoas que estão com ele, era muita água. Ele pede para ela, então ele fala de que família que você é. Ele nem falou de que família que você é ainda. Quando ele pergunta de que família que você é, ele já deu os presentes, ele já estava certo que era, né? Quando ele deu, isso a gente pode falar um pouquinho mais também outros dias sobre essa passagem, mas ele fala, tem lugar para dormir na sua casa, comer? Ela fala, tem lugar para você, também para os animais e tudo. E aí tem comida para os animais, você vê que ela também está sempre preocupada com os animais. E ele então vai para lá, e aí ele conta toda essa história. Ele é bem recebido. Quando ele chega, o Lavan, o irmão dela, o irmão da Rivka, quando ele vê a Rivka voltando já, ele já deu para ela várias joias. Ele vê ela toda adornada com joias, falou, o que está acontecendo? Uma visita chegando. Ele falou, Bo Baruch Hashem, vem, Baruch Hashem, ele falou, já limpei a casa, ele tirou todas as idolatrias, né? E aí ele começa, o Eliezer conta tudo o que aconteceu para a família fala, come, ele fala, não, Eved Avraham Anoch, eu sou um servo de Avraham, eu não vou nem comer nem fazer nada enquanto não concluir minha missão. Ele conta toda a história, e a história é repetida aqui na Torá. Por isso que tanto o dia de hoje, quanto o de hoje à noite e amanhã, vai ser só a história de Eliezer repetindo tudo o que aconteceu, como ele fez a promessa para Avraham que ele ia buscar essa garota, como ele chegou aqui, a prece que ele fez para Deus, e como apareceu a Rivka, e a Rivka ofereceu. Ele repete toda a história. A Gemara pergunta por quê? Tem várias e várias alachot que a gente aprende por causa de um vav a mais, com um alev a mais. Por exemplo, todo tefilim que a gente coloca, a gente sabe, o kshartem liot aladecha, você vai amarrar no seu braço, verotutafot benecha, vai ser um sinal entre os seus olhos. Daqui a gente sabe que totafot, a palavra totafot é duplo, então a gente sabe que tem que ter 4 caixas no tefilim de cima. O kshartem tem que ser amarrado na mão, mas em cima não é amarrado. São 2 palavras, kshartem e totafot. E que você aprende tudo isso. Você vai aprender que é quadrado, que é preto. Você tem que pegar vários e vários detalhes. Aliadecha na sua mão fraca. Daqui a gente aprende com a mão esquerda. Mas não está claro. Aqui a Torá faz questão de contar a história de Eliezer com todos os detalhes e repetir. Nossos sábios falam, é mais bonito as palavras dos servos dos nossos patriarcas do que a Torá dos descendentes. Por que é tão bonito a conversa de Eliezer, mais do que muitas alachot? O que tem tão bonito nisso? A Torá faz questão de contar e repetir. Então a gente tem que entender quem era Eliezer para entender tudo isso. Primeira coisa, tem um detalhe na tefilá dele. Como que foi a tefilá dele? A tefilá dele, ele falou Vayomer.
E no Vayomer tem um símbolo que é muito raro de acontecer na Torá, que é o símbolo de Shalshelet. É Vayo. Se você faz Ashkenazi, tem mais um. Ashkenazi faz 3 vezes, Chabad faz 2. O que é esse símbolo Shalshelet? Se a gente for ver o desenho dele, a entonação musical, né? E aparece 4 vezes somente na Torá, é muito raro. Uma apareceu justo na semana passada com o Lot. Quando o Lot não queria sair de Sodom, que ele estava, os anjos falaram, rápido, tira tudo, mas ele ficou, vai se mamar, está escrito, ele ficou demorando. Por quê? Porque ele ia sair, ele viu que ele não ia conseguir carregar todo o tesouro que ele tinha em Sodom. Ele que sempre buscou por dinheiro, queria acumular dinheiro e riqueza, agora sair sem nada, talvez era melhor nem. Ele ficou na dúvida: será que vale a pena uma vida sem todo esse tesouro? E ele balançou nessa hora. Então esse símbolo representa quando a pessoa tem uma luta interna. O Eliezer, quando ele foi rezar para Deus, aconteceu uma coisa interessante. Ele teve uma luta interna nessa oração. Qual que é a luta interna? Mais para frente, quando ele está repetindo, contando a história para a família de Rivka, ele fala que ele perguntou para o mestre dele, para Avraham Avinu, Ulai, talvez a moça não vai querer me acompanhar. Só que nessa vez o Ulai está escrito sem o Vav. Está escrito Alev Lamed Yud, não Alev Vav Lamed Yud. É o Kri Yuktiv. A gente lê Ulai, mas do jeito que está escrito Alev Lamed Yud seria a palavra Elai, para mim. O que significa? O Rashi traz que o Eliezer, ele também tinha uma filha. Ele queria que a filha dele que se casasse com Yitzhak, obviamente. Mas o Avraham falou que não seria. Não era esse o caso. Afinal, ele era da família, e aqui a gente vai saber, ele era filho. Quem era o Eliezer? Eliezer, ele era filho de Nimrod. Nimrod é aquele que se rebelou contra Deus. Mored. Por isso ele tinha o nome Nimrod. Ele era o rei, o líder, aquele que jogou Avraham Avinu no fogo. Quando o Eliezer viu tudo isso, ele decidiu se juntar com Avraham Avinu. Ele virou a pessoa mais ligada com Avraham Avinu, aquele que lutava por Avraham Avinu. Tanto é o caso, o Midrash fala que ele se conectou tanto com Avraham Avinu que ele ficou, inclusive, tem pessoas aqui em São Paulo, tem uma pessoa que eu conheço, que ele morou tanto na casa de alguém, que você vê ele falando, o jeito dele falar, parece que ele é da família. Ele tem todas as gírias, o jeito de falar, tudo, o trejeito, tudo. Está escrito, o Midrash fala que o Eliezer, ele pegou tanto, ele se conectou tanto com Avraham Avinu, que até as feições dele, a face dele ficou parecida com Avraham. Por isso que o Lavan, ele fala, Bo Baruch Hashem, vem Baruch Hashem. Ele achou que era Avraham Avinu. O Eliezer ficou até parecido com a feição de Avraham Avinu. Coisa incrível, como ele se conectou com Avraham Avinu. Então, mesmo assim, Avraham Avinu falou, porque ele era descendente de Nimrod, que era descendente do Ham, que foi amaldiçoado, não era o caso dele ser, de a filha dele se casar com Yitzhak. Mas ele mesmo assim queria. Então o que aconteceu? Ele falou Ulai, a Torá escreve esse Ulai sem o Vav. O Kotzker Rebbe pergunta, mas calma aí, a primeira vez que ele falou Ulai, ele falou com o Vav, com Avraham Avinu. Por quê? Porque quando ele falou com Avraham Avinu, esse subconsciente não estava ainda claro para ele. Estava no subconsciente, não estava no consciente. Agora, quando ele chegou para fazer a missão, isso já saiu do subconsciente, que ele tinha uma filha e queria que a filha se casasse com Yitzhak, começou a atrapalhar, começou a sair para o consciente. E ele acabou falando, ele teve que lutar. Mas é interessante, por isso que no Vayomer, quando ele faz a oração de sucesso para a missão, ele está tendo já uma luta interna. E ele teve que se superar e rezar para Deus, mesmo que a vontade dele é que o Yitzhak se casa com a filha dele. Ele foi pedir para o sucesso da missão de acordo com como Avraham Avinu pediu para ele. Que seja alguém da família dele, lá de Aram Naraim. Ele faz essa oração, mesmo que é contra a vontade dele, mas ele pede sinceramente pelo sucesso. E ele é o melhor shliach possível, o melhor emissário possível. E ele tem tanto sucesso nessa reza, que ele está lutando contra a sua vontade, para fazer a vontade de Avraham Avinu. E tem uma coisa muito interessante. Quando você é um mensageiro, quando você é um shliach, ele foi mesmo contra o seu próprio subconsciente ou até seu consciente, está escrito shliach shel adam kemoto.
um emissário de uma pessoa, ele é como ela mesma. Então Eliezer, ele era Avraham Avinu nesse momento. Como a gente falou, até a feição dele, o rosto dele ficou parecido com Avraham Avinu, que Lavan achou que era Avraham. Ele estava tão imbuído na missão, que ele tirou toda a sua própria vontade, seu próprio desejo, ele botou tudo de lado e falou, tem que ser como Avraham Avinu pediu. E ele não ia nem comer, nem tocar na comida enquanto não cumprisse a missão. Então, ele não era mais ele era o seu emissário, ele era Avraham Avinu. E por isso a tefilá dele foi aceita antes mesmo de ser concluída, mais forte do que de Moshe Rabbeinu e de Shlomo HaMelech. Porque agora ele se tornou Avraham Avinu naquele momento. Não é à toa que esse Shabbat sempre é o Shabbat que se junta os Shluchim do Rebbe, né? O que nos Shluchim se reúnem sempre em Nova York para lembrar que um Shliach, ele é como o próprio emissário. E cada Shliach, onde quer que está no mundo, a força não é a força dele, é a força do Meshalech, daquele que manda ele. E de certa forma todos nós aqui somos Shluchim do Rebbe, e mais ainda somos Shluchim de Hashem. Cada um tem a sua alma que foi mandada desde que você nasceu aqui para Hashem, falou Tet Tzadik Vel Teirashá, Deus te mandou você ser um tzadik aqui na terra, e mandou cada um na sua missão. Então todos nós temos uma missão, e a força, quando a gente tira, né, faz a vontade de Hashem, como diz o Perkei Avot, né, bater Retzoncha mipnei Retzono, se anula a sua vontade pela vontade de Hashem, a força que a gente tem é a força de Hashem. E tudo se abre para a gente ter sucesso. A Yom Yom de hoje, não por acaso, fala uma coisa exatamente nesse sentido. Dia 22 de Reshvan, Achad mitorot hamagid mimezrit, shomar Rabbeinu Zokem bioisoi shom pam rishoino, uma das explicações do Magid Mezrit que o Alter Rebbe escutou pela primeira vez que ele estava lá. Isso era, na verdade, por volta do verão, Tov Kuf Chov Daled, Ad Acharei Chag Pesach, Tov Kuf Chovei. Isso foi seria no ano comum, no ano gregoriano, 1764 até 1765, foi a época que ele passou lá nesse verão. Escutou o seguinte: Anochi Asiti Eretz, Ve'adam Alea Barati. Está escrito, eu fiz a terra e sobre ela, né, eu criei o homem. Então, explicou o Magid Mezrit. Anochi, o que quer dizer Anochi? Quando a gente fala eu, que nem a primeira palavra dos 10 mandamentos, não é só o nome de Deus. Anochi é o eu mesmo. Anochi quer dizer eu mesmo. A essência, Mish Anochi. Isso significa um nível de Deus, um nível muito elevado, oculto até para aqueles mais elevados. Mesmo assim, Deus ele se envolve em muitos tzimtzumim, muitas formas de descida para trazer para esse mundo de ocultação. Tudo isso para poder criar as criaturas. Isso descendo de nível em nível, vários tipos, serafim, anjos, todos os tipos de mundos infinitos, até chegar até chegar aos Sisieres, até chegar a fazer essa terra. Alozua Gashmis, uma terra material. Veodom oleo borossi, e sobre ela criei um homem. Odom, o que é esse homem? Hutachlis eisavos, ele é o objetivo, a finalidade de toda a existência, toda a criação. O borossi, criei, begematra tariag. A palavra criei, borossi, barati, é a mesma numerologia de tariag, 613, que é Hutachlis Odom. Esse é o objetivo do homem, que é fazer as 613 mitzvot. O que disso, como está escrito, Bepardes, Veshem Sefer Abahir, no livro de Kabbalah, Omra está escrito, Omra Midas HaChesed, falou o atributo da bondade, Lifnei HaKadosh Baruch Hu, diante de Deus, Ribbono Shel Olam, Senhor do Universo, desde que Avram está na terra, eu não preciso mais fazer meu trabalho. Porque Deus, Avram vindo, ele tá fazendo tudo no meu lugar. Que Avram que é uma alma já dentro de um corpo, ele está trazendo visitas para sua casa. Ele também está espalhando com isso a divindade, o nome de Deus pelo mundo físico. Isso é muito mais elevado do que o próprio atributo de Chesed, lá no mundo mais elevado que tem o mundo de Atzilut. Isso que o atributo da bondade está vindo falar com Deus, é a inveja, é o ciúme, que o atributo da bondade de Atzilus, no nível mais elevado, tem,
Asher kino be'avodas Avraham alav shalom, que ela estava com inveja do serviço de Avraham Avinu, que é uma alma no corpo, fazendo a missão aqui na terra. O atributo de bondade, lá no mundo deve ser do mundo mais elevado, tem inveja, quando Avraham Avinu faz uma mitzvah física aqui, e faz bondade, pratica bondade aqui na terra.